Diante de uma dívida exponencial de mais de 37 trilhões de dólares, surgem algumas possibilidades de soluções não ortodoxas para poder resolver e talvez mudando o valor do próprio ouro no cofre americano para tentar fazer uma jogada contábil e, quem sabe, ajudar a reduzir essa dívida. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, o gráfico da dívida americana, né, bastante conhecido, que é simplesmente um gráfico exponencial, mostrando aqui como que ele vai subindo, e nesse exato momento, acima de 36 trilhões de dólares. A grande questão é esse ativo aqui, o ouro, que não para de subir, né? Nos últimos meses ele simplesmente chamou muito a atenção dos mercados e ele traz aquele certo alerta amarelo, alerta vermelho, né? O que os bancos centrais estão sabendo que nós não estamos? Será que estamos diante de um colapso iminente do sistema do dólar? E aí você começa a ter ali aqueles rumores de países se protegendo, inclusive das suas próprias moedas locais. Afinal de contas, todas elas são derivativos de dólar. Você não consegue criar a sua própria avaliação sem você saber quantos dólares aquela moeda compra, né? Pela forma que o nosso sistema monetário é feito, o famoso sistema euro-dólar, né? Para quem me segue aqui nesse podcast. Então, o ouro ele acabou se mexendo bastante e você vê uma compra muito grande, principalmente ali da China, da Rússia, país ali sancionado, etc., tentando achar soluções, formas de você poder criar sua reserva e poder se defender. Só que os Estados Unidos, por outro lado, fez exatamente a mesma coisa, comprando toneladas e toneladas de ouro, né, principalmente ali da Suíça, de vários outros lugares, fazendo com que a movimentação acabe tendo chamado muito a atenção, né, e o ouro se valorizou até mais do que SP500 nos últimos 25 anos, o que é absolutamente incrível, porque ficou 10 anos sem fazer absolutamente nada. Inclusive, eu falei sobre a estratégia da China, um dos movimentos que ela fez no meu próprio Substack. E você pode seguir aqui no link da descrição abaixo, onde eu tenho artigos exclusivos, fotos, mostro todos os gráficos. Você pode, inclusive, ver os vídeos que você vê no YouTube sem propaganda e, ao mesmo tempo, seguir o meu portfólio para você ver como que eu estou investindo hoje. Já passei desse ano aqui, já passei dos 10% de forma bastante conservadora. Você pode ver tudo isso no Substack aqui na descrição abaixo. Só que o movimento que a China fez foi um movimento, não foi nem voltar a um tipo de padrão ouro, mas foi uma internacionalização da Shanghai Gold Exchange, que é a exchange para você trocar yuan por ouro, só que isso foi exportado para Hong Kong, que é a válvula de escape a válvula de comunicação entre a China e o sistema internacional, que é o sistema euro-dólar, os dólares offshore. E isso permite, o objetivo disso é permitir que você possa fazer essa troca, mas com entidades internacionais, para que elas percam cada vez mais o medo de transacionar em renminbi, né, a moeda chinesa, o yuan, garantindo assim que ela tenha ali a sua conversibilidade em ouro. Então é bastante interessante esse movimento. Não chega a ser um padrão ouro em si, mas ele mostra cada vez mais como o ouro vai sendo usado para esse fim. E é um pouco, talvez, eu não vou dizer que seja o mesmo movimento, mas a publicação que foi feita no Fed foi bastante interessante. Eu vou fazer a tradução aqui direto do site que o próprio Fed fez para criar ali uma reavaliação dos estoques existentes de ouro. Então, primeiro eles falam a seguinte coisa: com a dívida pública a níveis altos, alguns governos começaram a explorar outras possibilidades adicionais de gastos sem aumentar impostos e, ao mesmo tempo, sem aumentar a dívida existente. Uma possibilidade é usar os procedentes dessa reavaliação dos ganhos nas reservas de ouro, como já foi pensado ali pelos Estados Unidos e a Bélgica recentemente. Para os Estados Unidos, isso envolveria reavaliar as reservas de ouro de 261,5 milhões de onças, a maior reserva global. Claro que é uma reserva que ainda tem que ser reavaliada, né? Não se sabe se tem tudo isso, pode ter muito menos, alguns dizem que não tem nada. Outros, como o Brent Johnson, dizem que não vão estar surpresos se tiver mais do que está dizendo ali, mas com certeza, depois das importações que aconteceram esse ano, ela é maior do que no ano passado.
E aí, agora a grande questão é o seguinte, ela tem um preço do estatuto, né, na lei desde 1973 que ficou congelado em 42,22 dólares por onça. E só que se a gente fosse ver o preço atual, nós estamos falando de mais de 3.300 dólares por onça, que é exatamente o nível que eu acabei de mostrar aqui. Nós estamos a 3.354 no momento da gravação desse vídeo. Então isso faria algo de sair ali de, se você fizer o cálculo aqui, estamos falando de 11 bilhões, que não é absolutamente nada em relação ao que poderia ser, e aqui isso estaria sendo transformado para mais de 750 bilhões de dólares. Então aumenta significativamente. E aí ela mostra, ele fala de outros países que fizeram isso, etc. E todas as... tudo de positivo que aconteceu baseado nessa adoção. Então é simplesmente um pensamento, só que está publicado na página do próprio Fed. Agora o mais interessante é a gente ver justamente como que esse pensamento foi explorado. Aqui eu posso dar um exemplo de uma entrevista, de um podcast que eu recomendo bastante, você vê, da Michelle McCory, que ela falou com uma pessoa que é justamente especialista aqui no assunto, esqueci o nome dele, me fugiu, mas só para você ter uma ideia. Então, essa reavaliação não necessitaria de você vender o ouro, você simplesmente faria a atualização dos valores contábeis. Então o Tesouro poderia ajustar o valor das reservas de ouro americanas por alguns passos contábeis. Então isso aí acabaria aposentando o certificado de ouro corrente de 11 bilhões que foi emitido pelo Tesouro e colocar um preço oficial pelo ouro, que pode ser até maior do que o preço que está nesse exato momento. E isso é bem interessante, só de cogitar-se essa possibilidade, você já cria quase que uma arbitragem, né, no mundo inteiro se você fizer algum tipo de coisa parecida. E isso poderia, entre aspas, transferir o ouro do Fed para o Fed nesse novo preço, fazendo um ganho ali de bilhões ou até trilhões. Aí o Fed faria o, entre aspas, retorno do ouro para o Tesouro para um novo certificado, que já não vale mais 11 bilhões, já vai valer um novo valor. Então, nenhum ouro, na verdade, está se movendo fisicamente, mas o Tesouro acabaria tendo ali uma grande quantidade de fundos criados do além, né? Como a gente gosta de falar ali sobre o Fed ou sobre o Tesouro. Então, um passo bem interessante, não sei se isso de fato vai acontecer, mas como você está tendo uma movimentação muito grande no sentido de quem vai substituir o Jerome Powell, o que vai acontecer, ou às vezes uma fusão, né, que eu comento bastante, que é um dos temas desse podcast, o possível fim do Fed com uma fusão do Tesouro, vai permitir esse tipo de movimento sendo cada vez mais cogitado, mesmo que ele não aconteça da forma que nós imaginemos. Mas são vários artifícios, talvez no intuito também de fazer a reconquista da credibilidade de todo esse sistema para dar toda ali uma longevidade. Só que ao mesmo tempo você também tem esse movimento com a criação da reserva estratégica de Bitcoin, porque você também surgiu ali uma das notas de rodapé que eu achei super interessante, que está bem no finalzinho aqui, falando que você poderia fazer deixa eu aumentar aqui para você poder ver. A ideia no contexto de ajudar a estabelecer uma estratégia, uma reserva estratégica de Bitcoin ou um Sovereign Wealth Fund, né, que seja um fundo de investimentos onde o Bitcoin faria parte. E também se fala em você usar essa reavaliação de ouro para poder criar essa parte contábil e poder comprar mais Bitcoin sem necessariamente ter que emitir mais dívida. Então, tudo são artimanhas que você pode ir fazendo ao longo do tempo para poder
dar uma sobrevida, sem falar de toda a questão da curva de juros americana, onde você pode criar ali talvez um certo semilastro nos juros de mais longo prazo para você dar ali uma sustentação àquilo, ou mesmo recomprar toda essa dívida e reemiti-la em mais curto prazo. Então tudo isso são estratégias que estão sendo vistas nesse exato momento e que vai ser super importante a gente ver, porque isso define, obviamente, o que acontece com o ouro, mas principalmente o que acontece com a liquidez mundial, o que acontece com os mercados, o que acontece com o fluxo de capital, e isso afeta com certeza todos os nossos investimentos. Mas, novamente, se você quiser acompanhar aqui tudo que eu venho fazendo nesse exato momento, nesse fourth turning, né, que é a parte mais crítica, onde as pessoas param de acreditar em todas as instituições e não sabem muito bem como investir no caos, eu te ajudo a fazer isso clicando no link da descrição abaixo aqui no Substack. Então, vejo todos vocês lá. Forte abraço.